Esse é o segundo vídeo a respeito da formação da civilização grega, a continuação. Vamos lá. O assunto continua na página 279. Lá no finzinho da página, a civilização micênica. Essa civilização, ela foi formada com a invasão de um povo chamado de aqueus. Então, grifem conforme está ali, meus queridos. Então, os aqueus, eles fundaram várias cidades, e a principal era a cidade de Micenas, por isso que eles ficaram conhecidos como micênicos. Esses micênicos, eles também faziam comércio marítimo, principalmente com os cretenses, com o pessoal da cidade de Creta, os minoicos. Esse intercâmbio cultural entre micênicos e cretenses deu origem à civilização ancestral à civilização da Grécia, a civilização creto-micênica, ou minoico-micênica, que deu origem aos gregos. Os micênicos viviam, então, no continente, nessa parte ali que eu estou mostrando no mapa para vocês. E essa região foi invadida por vários povos, jônios, aqueus, eólios e dóricos. A mistura desses povos, jônios, aqueus, eólios e dóricos, com os micênicos, que também eram aqueus, e os cretenses, formou a civilização que a gente chama de grega. Os cretenses e os micênicos, eles sumiram. Como assim sumiram? Historicamente, eles deixaram de produzir vestígios, eles deixaram de produzir fontes históricas. Por vários motivos. Teve algumas erupções vulcânicas, acreditamos que tenha tido uma guerra importante também, que muitas pessoas morreram, ocorreram migrações. Então, após essas várias migrações, surgiram as cidades-estado gregas, que em grego eram chamadas de polis. Então, nós vamos falar agora sobre as polis gregas, na página 280. As polis gregas, a palavra polis é uma simples tradução do grego, para o português. Em português, a palavra polis significa cidade-estado. Nós já sabemos o que são essas cidades-estado. São cidades independentes. Cada uma dessas cidades tinha a sua própria política, a sua própria organização, a sua própria estrutura política, seu próprio exército, a sua própria economia. Eram cidades completamente independentes umas das outras. O que elas tinham em comum era o idioma grego e os deuses, que eram os mesmos. Então foram várias e várias e várias cidades gregas. As mais famosas são Atenas e Esparta, mas tinha também Tebas, Corinto, Argos, Mégara, Mileto, Efeso, Delfos, Rhodes, Ícara e assim por diante. Ainda nessa página 280, embaixo ali da imagem, tem uma pergunta que diz assim: de que maneira o território ocupado pelos antigos gregos influenciou seu modo de organização política? Isso é bastante importante, meus lindos, anotem. Se não couber na sua apostila, anote no caderno. Os antigos gregos viviam num território com barreiras naturais, baílias, ilhas, montanhas, e isso dificultava a comunicação entre essas cidades. Por isso, a união política, a unidade política também foi dificultada. Por causa disso, cada cidade grega era uma cidade-estado. Embaixo, ainda lá na página 280, tem uma tabelinha falando a respeito dos tipos de governo. Marque essa tabela porque ela é importante. Uma monarquia é quando um rei ou um imperador comanda a sociedade. Na antiguidade, esses reis também comandavam a religião, o exército, eles mesmos criavam as leis e eles eram os juízes. Eles governavam sozinho ou com a ajuda de um conselho de idosos, de anciãos, normalmente organizado por nobres. Um exemplo: em Esparta tinha 2 reis que dividiam o poder. Esse governo era chamado de diarquia. A palavra oligarquia significa governo de poucos. Então, esse tipo de governo é quando um grupo de pessoas, normalmente formado pela elite, pela aristocracia, pelos nobres, proprietários de terras ou de famílias ricas, governam. Então, é um grupo de pessoas que governa. Uma tirania é um sistema no qual uma pessoa governa sozinha, mas após tomar o poder pela força. Normalmente, os tiranos
têm apoio popular para se manter no governo. Eles têm apoio também das forças armadas na época antiga do exército. Numa democracia, o governo é dos cidadãos. Então, os cidadãos eles debatem e decidem livremente as questões da cidade, ou hoje em dia dos países. Na democracia atual, todos nós somos cidadãos, crianças, homens, mulheres, independente da sua religião, independente da cor da sua pele, todos somos cidadãos. Na antiguidade, principalmente na antiguidade grega, as mulheres, os estrangeiros, os escravos e as crianças não eram considerados cidadãos. Apenas homens adultos nascidos em Atenas é que tinham a cidadania, que eram considerados cidadãos. Pessoal, então é isso. Qualquer dúvida é só me procurar. Até mais, um beijo.